Talvez você tenha chegado até esta oração sem imaginar o quanto este momento pode transformar o seu coração. Talvez tenha sido apenas mais um vídeo que apareceu na sua tela. Talvez alguém tenha compartilhado este link com você. Ou talvez, em meio ao cansaço, à ansiedade e às lutas que ninguém conhece, você simplesmente tenha sentido vontade de rezar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Na vida de quem confia em Deus, não existem coincidências. Existem providências. E eu acredito de todo o coração que foi o Senhor quem conduziu os seus passos até aqui. Respire profundamente. Faça esse pequeno gesto de fé. Onde você estiver agora, pare por alguns instantes. Se puder, feche os olhos. Esqueça por um momento as preocupações do dia. Esqueça as mensagens que ainda precisam ser respondidas. Esqueça os problemas que parecem não ter solução. Agora existe apenas você e Deus. Sinta que o Senhor olha para você neste instante com infinita misericórdia. Ele conhece as lágrimas que você nunca mostrou a ninguém. Conhece as noites em que o sono não veio. Conhece as preocupações que você guarda em silêncio. Conhece as batalhas que acontecem dentro do seu coração. E antes mesmo que você pronuncie qualquer palavra, Ele já sabe exatamente do que você precisa. Hoje vamos pedir a poderosa intercessão de São Jorge, um homem que viveu para Cristo, um santo que não colocou sua confiança na força das armas, mas na força do Evangelho. Um guerreiro que preferiu perder a própria vida a negar Jesus. É justamente por isso que, até hoje, milhões de cristãos recorrem à sua intercessão nos momentos mais difíceis. Mas lembre-se sempre de uma verdade importante. Toda graça vem de Deus. Toda vitória pertence a Cristo. São Jorge não substitui Jesus. São Jorge caminha conosco como um fiel intercessor, apontando sempre para o Senhor. É diante de Deus que colocaremos nossas dores. É em Cristo que encontraremos a verdadeira paz. E será pela intercessão de São Jorge que pediremos coragem para permanecer firmes na fé. Enquanto esta oração acontece, imagine, pela fé, uma luz suave envolvendo todo o lugar onde você está. Não é uma luz qualquer, é a luz da presença de Deus. Ela entra pela porta da sua casa, percorre cada cômodo, alcança cada parede, cada janela, cada ambiente. Essa luz toca também o seu coração. Vai dissipando pouco a pouco toda a escuridão, toda a angústia, todo o medo, toda a insegurança. Porque onde Deus está, as trevas não permanecem. Como nos recorda o Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Guarde essa palavra. Repita baixinho se desejar. O Senhor é minha luz. Mais uma vez, o Senhor é minha luz. Sinta essa verdade entrando no seu coração. Talvez você esteja vivendo uma situação que parece impossível. Talvez exista alguém perseguindo você injustamente. Talvez o ambiente da sua casa tenha perdido a paz. Talvez seu trabalho tenha se tornado um peso. Talvez a enfermidade tenha visitado sua família. Talvez você esteja cansado, muito mais cansado do que consegue demonstrar. Mas Deus continua sendo o mesmo. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que sustentou Elias no deserto. O Deus que fortaleceu Davi diante de Golias. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Deus olha agora para você e continua realizando milagres, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Neste momento, entregue silenciosamente ao Senhor aquilo que mais preocupa você. Não diga em voz alta. Apresente apenas dentro do seu coração. Deus já está ouvindo. Continue respirando lentamente. Imagine agora São Jorge chegando montado em seu cavalo branco. Não como alguém que age por sua própria força, mas como um servo fiel de Cristo.
Sua armadura reflete a luz do céu. Em uma das mãos, ele segura a lança, na outra, o escudo. Não para espalhar medo, mas para recordar que aqueles que permanecem em Deus nunca caminham sozinhos. Ao seu redor estão os santos anjos do Senhor. Como diz a Escritura, porque aos seus anjos ele ordenou que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91. Que imagem bonita! Os anjos formando uma guarda ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor do seu coração. Talvez você não consiga vê-los com os olhos do corpo, mas a fé enxerga aquilo que os olhos não alcançam, e neste instante, a fé está sendo fortalecida. Permaneça comigo até o fim desta oração. Daqui a pouco vamos entregar ao Senhor cada área da sua vida, sua família, seu trabalho, sua saúde, seu coração, seus sonhos. E pediremos, pela intercessão de São Jorge, que Deus fortaleça você para enfrentar cada batalha com coragem, esperança e confiança na sua vontade. Agora juntos, iniciemos nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Jorge, fiel servo de Cristo, valoroso mártir da Igreja, tu que permaneça em oração. Não tenha pressa. Este é um encontro entre o seu coração e o coração de Deus. Respire profundamente mais uma vez. Enquanto você inspira, imagine que o Senhor renova as suas forças. Enquanto você expira, entregue a Ele todo o peso que vinha carregando. Talvez você tenha passado tanto tempo sendo forte para todos, que esqueceu como é descansar nos braços de Deus. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que está tudo bem, mas somente o Senhor conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Somente Deus sabe quantas vezes você sorriu por fora, enquanto o coração chorava por dentro. E é exatamente nesse lugar escondido da sua alma que a graça de Deus deseja chegar neste momento. O Senhor não despreza um coração ferido. Ao contrário, como nos ensina a palavra, o Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34. Que promessa maravilhosa! Você não está abandonado. Você não está esquecido. Você não está rezando sozinho. Neste instante, apresente ao Senhor a maior batalha que você enfrenta. Talvez seja uma enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez uma angústia que parece não ter nome, talvez um conflito dentro da sua família, talvez o medo do futuro, talvez uma porta que insiste em permanecer fechada. Não esconda nada de Deus. Ele já conhece tudo, mas deseja que você confie tudo a Ele. Glorioso São Jorge, fiel discípulo de Cristo, tu que enfrentaste perseguições sem abandonar a fé, ensina-nos a permanecer firmes quando a esperança parece pequena. Intercede por nós para que jamais percamos a confiança na providência divina. Quando o medo tentar dominar o nosso coração, lembra-nos das palavras de Jesus. Não tenhais medo. Quando a ansiedade quiser roubar a nossa paz, ajuda-nos a recordar que Deus cuida até dos lírios do campo e das aves do céu. Se o Senhor cuida da criação com tanto amor, quanto mais cuidará daqueles que são seus filhos. São Jorge, roga por nós para que aprendamos a descansar nessa certeza, porque muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos pesos que Deus nunca pediu que carregássemos. Criamos preocupações que ainda nem aconteceram. Gastamos forças imaginando derrotas, quando o Senhor já está preparando a vitória. Ajuda-nos a confiar mais. Ajuda-nos a esperar com paciência. Ajuda-nos a caminhar pela fé. Agora, imagine, pela fé, São Jorge permanecendo diante de você. Seu olhar não transmite medo, transmite coragem. Sua armadura não representa violência, representa fidelidade. Sua lança permanece erguida, mas ela aponta para o céu.
Como quem diz, a verdadeira força vem de Deus. Que bela imagem! Toda a coragem daquele santo nasceu da sua confiança em Cristo. E essa mesma coragem Deus deseja colocar hoje dentro do seu coração. Talvez você tenha pensado em desistir de lutar, desistir de sonhar, desistir de acreditar. Mas escute esta verdade. Enquanto Deus escreve a sua história, ainda existe esperança. Ainda existe um novo amanhecer preparado para você. Como diz o profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águias. Isaías 40:31. Receba essa palavra. Ela não foi escrita apenas para o passado. Ela é para você, hoje, agora, neste momento. Se existe alguma tristeza escondida dentro do seu coração, entregue-a ao Senhor. Se existe alguma culpa, entregue-a ao Senhor. Se existe alguma mágoa, entregue-a ao Senhor. Nenhuma ferida é grande demais para o amor de Deus. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma tempestade permanece quando Cristo entra na barca. São Jorge intercede para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias. Que a nossa esperança não dependa dos resultados imediatos. Que o nosso coração permaneça firme mesmo quando ainda não enxergamos a resposta. Porque sabemos, Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. E neste momento, fazemos uma entrega completa. Entregamos nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossa família, nossos projetos, nosso passado, nosso presente e também o nosso futuro. Tudo pertence ao Senhor. Tudo está em suas mãos. Tudo será conduzido pela sua vontade, que é sempre perfeita. Permaneça comigo. Daqui a pouco vamos rezar por aquilo que existe de mais precioso na sua vida, a sua família. Vamos pedir que Deus, pela intercessão de São Jorge, fortaleça cada lar, proteja cada coração e conceda a paz que somente Cristo pode oferecer. Amém. Permaneça em oração. Não tenha pressa. Este é um encontro entre o seu coração e o coração de Deus. Respire profundamente mais uma vez. Enquanto você inspira, imagine que o Senhor renova as suas forças. Enquanto você expira, entregue a Ele todo o peso que vinha carregando. Talvez você tenha passado tanto tempo sendo forte para todos, que esqueceu como é descansar nos braços de Deus. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que está tudo bem, mas somente o Senhor conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Somente Deus sabe quantas vezes você sorriu por fora, enquanto o coração chorava por dentro. E é exatamente nesse lugar escondido da sua alma que a graça de Deus deseja chegar neste momento. O Senhor não despreza um coração ferido. Ao contrário, como nos ensina a palavra, o Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva os de espírito abatido. Salmo 34. Que promessa maravilhosa! Você não está abandonado. Você não está esquecido. Você não está rezando sozinho. Neste instante, apresente ao Senhor a maior batalha que você enfrenta. Talvez seja uma enfermidade. Talvez um problema financeiro. Talvez uma angústia que parece não ter nome. Talvez um conflito dentro da sua família. Talvez o medo do futuro. Talvez uma porta que insiste em permanecer fechada. Não esconda nada de Deus. Ele já conhece tudo, mas deseja que você confie tudo a Ele. Glorioso São Jorge, fiel discípulo de Cristo, tu que enfrentaste perseguições sem abandonar a fé, ensina-nos a permanecer firmes quando a esperança parece pequena. Intercede por nós para que jamais percamos a confiança na providência divina. Quando o medo tentar dominar o nosso coração, lembra-nos das palavras de Jesus. Não tenhais medo. Quando a ansiedade quiser roubar a nossa paz,
Ajuda-nos a recordar que Deus cuida até dos lírios do campo e das aves do céu. Se o Senhor cuida da criação com tanto amor, quanto mais cuidará daqueles que são seus filhos. São Jorge, roga por nós para que aprendamos a descansar nessa certeza, porque muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos pesos que Deus nunca pediu que carregássemos. Criamos preocupações que ainda nem aconteceram. Gastamos forças imaginando derrotas, quando o Senhor já está preparando a vitória. Ajuda-nos a confiar mais. Ajuda-nos a esperar com paciência. Ajuda-nos a caminhar pela fé. Agora, imagine, pela fé, São Jorge permanecendo diante de você. Seu olhar não transmite medo, transmite coragem. Sua armadura não representa violência, representa fidelidade. Sua lança permanece erguida, mas ela aponta para o céu. Como quem diz, a verdadeira força vem de Deus. Que bela imagem! Toda a coragem daquele santo nasceu da sua confiança em Cristo. E essa mesma coragem Deus deseja colocar hoje dentro do seu coração. Talvez você tenha pensado em desistir de lutar, desistir de sonhar, desistir de acreditar. Mas escute esta verdade. Enquanto Deus escreve a sua história, ainda existe esperança. Ainda existe um novo amanhecer preparado para você. Como diz o profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águias. Isaías 40:31. Receba essa palavra. Ela não foi escrita apenas para o passado. Ela é para você, hoje, agora, neste momento. Se existe alguma tristeza escondida dentro do seu coração, entregue-a ao Senhor. Se existe alguma culpa, entregue-a ao Senhor. Se existe alguma mágoa, entregue-a ao Senhor. Nenhuma ferida é grande demais para o amor de Deus. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma tempestade permanece quando Cristo entra na barca. São Jorge intercede para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias. Que a nossa esperança não dependa dos resultados imediatos. Que o nosso coração permaneça firme mesmo quando ainda não enxergamos a resposta. Porque sabemos, Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. E neste momento, fazemos uma entrega completa. Entregamos nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossa família, nossos projetos, nosso passado, nosso presente e também o nosso futuro. Tudo pertence ao Senhor. Tudo está em suas mãos. Tudo será conduzido pela sua vontade, que é sempre perfeita. Permaneça comigo. Daqui a pouco vamos rezar por aquilo que existe de mais precioso na sua vida, a sua família. Vamos pedir que Deus, pela intercessão de São Jorge, fortaleça cada lar, proteja cada coração e conceda a paz que somente Cristo pode oferecer. Amém. Permaneça em oração. Não tenha pressa. Este é um encontro entre o seu coração e o coração de Deus. Respire profundamente mais uma vez. Enquanto você inspira, imagine que o Senhor renova as suas forças. Enquanto você expira, entregue a Ele todo o peso que vinha carregando. Talvez você tenha passado tanto tempo sendo forte para todos, que esqueceu como é descansar nos braços de Deus. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que está tudo bem, mas somente o Senhor conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Somente Deus sabe quantas vezes você sorriu por fora, enquanto o coração chorava por dentro. E é exatamente nesse lugar escondido da sua alma que a graça de Deus deseja chegar neste momento. O Senhor não despreza um coração ferido. Ao contrário, como nos ensina a palavra, o Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34. Que promessa maravilhosa! Você não está abandonado. Você não está esquecido. Você não está rezando sozinho.
Neste instante, apresente ao Senhor a maior batalha que você enfrenta. Talvez seja uma enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez uma angústia que parece não ter nome, talvez um conflito dentro da sua família, talvez o medo do futuro, talvez uma porta que insiste em permanecer fechada. Não esconda nada de Deus. Ele já conhece tudo, mas deseja que você confie tudo a Ele. Glorioso São Jorge, fiel discípulo de Cristo, tu que enfrentaste perseguições sem abandonar a fé, ensina-nos a permanecer firmes quando a esperança parece pequena. Intercede por nós para que jamais percamos a confiança na providência divina. Quando o medo tentar dominar o nosso coração, lembra-nos das palavras de Jesus. Não tenhais medo. Quando a ansiedade quiser roubar a nossa paz, ajuda-nos a recordar que Deus cuida até dos lírios do campo e das aves do céu. Se o Senhor cuida da criação com tanto amor, quanto mais cuidará daqueles que são seus filhos. São Jorge, roga por nós para que aprendamos a descansar nessa certeza, porque muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos pesos que Deus nunca pediu que carregássemos. Criamos preocupações que ainda nem aconteceram. Gastamos forças imaginando derrotas, quando o Senhor já está preparando a vitória. Ajuda-nos a confiar mais. Ajuda-nos a esperar com paciência. Ajuda-nos a caminhar pela fé. Agora, imagine, pela fé, São Jorge permanecendo diante de você. Seu olhar não transmite medo, transmite coragem. Sua armadura não representa violência, representa fidelidade. Sua lança permanece erguida, mas ela aponta para o céu. Como quem diz, a verdadeira força vem de Deus. Que bela imagem! Toda a coragem daquele santo nasceu da sua confiança em Cristo. E essa mesma coragem Deus deseja colocar hoje dentro do seu coração. Talvez você tenha pensado em desistir de lutar, desistir de sonhar, desistir de acreditar. Mas escute esta verdade. Enquanto Deus escreve a sua história, ainda existe esperança. Ainda existe um novo amanhecer preparado para você. Como diz o profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águias. Isaías 40:31. Receba essa palavra. Ela não foi escrita apenas para o passado. Ela é para você, hoje, agora, neste momento. Se existe alguma tristeza escondida dentro do seu coração, entregue-a ao Senhor. Se existe alguma culpa, entregue-a ao Senhor. Se existe alguma mágoa, entregue-a ao Senhor. Nenhuma ferida é grande demais para o amor de Deus. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma tempestade permanece quando Cristo entra na barca. São Jorge intercede para que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias. Que a nossa esperança não dependa dos resultados imediatos. Que o nosso coração permaneça firme mesmo quando ainda não enxergamos a resposta. Porque sabemos, Deus nunca abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. E neste momento, fazemos uma entrega completa. Entregamos nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossa família, nossos projetos, nosso passado, nosso presente e também o nosso futuro. Tudo pertence ao Senhor. Tudo está em suas mãos. Tudo será conduzido pela sua vontade, que é sempre perfeita. Permaneça comigo. Daqui a pouco vamos rezar por aquilo que existe de mais precioso na sua vida, a sua família. Vamos pedir que Deus, pela intercessão de São Jorge, fortaleça cada lar, proteja cada coração e conceda a paz que somente Cristo pode oferecer. Amém. Permaneça em oração. Não tenha pressa. Você já percebeu como Deus vai acalmando o coração pouco a pouco? Talvez, quando esta oração começou, você estivesse inquieto. Talvez sua mente estivesse cheia de preocupações, mas agora,
Respire lentamente. Sinta a paz de Deus envolvendo a sua alma. Imagine, pela fé, que você está entrando em uma pequena igreja. O silêncio toma conta do ambiente. A luz atravessa os vitrais e ilumina suavemente o altar. Tudo parece convidar você a descansar. Diante do altar está a cruz de Cristo. Não uma cruz que lembra a derrota, mas a cruz da vitória. Porque foi nela que Jesus venceu o pecado, a morte e todo o poder das trevas. Aproxime-se dessa cruz. Olhe para ela em silêncio. Perceba que o Senhor conhece todas as batalhas que você enfrenta, as que as pessoas enxergam, e também aquelas que somente você e Deus conhecem. Talvez exista uma luta dentro da sua própria mente. Pensamentos que tiram sua paz, medos que aparecem sem serem convidados, preocupações que roubam a alegria. Talvez você tenha perdido a esperança em alguma área da sua vida, ou talvez esteja cansado de lutar e ainda não ver a resposta que tanto espera. Mas escute esta verdade. A fé não nasce quando tudo está resolvido. A fé cresce justamente quando continuamos caminhando, mesmo sem enxergar todo o caminho. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com os apóstolos, e foi assim com São Jorge. Ele não foi corajoso porque não tinha medo. Ele foi corajoso porque amava Cristo mais do que temia o sofrimento. Essa é a coragem que hoje pedimos ao Senhor. Não uma coragem baseada na força humana, mas uma coragem sustentada pela graça de Deus. Glorioso São Jorge, tu que permaneceste fiel mesmo diante das ameaças, roga por nós. Quando sentirmos vontade de desistir, intercede para que o Espírito Santo renove as nossas forças. Quando o medo tentar dominar nosso coração, recorda-nos que Cristo venceu o mundo. Quando a tristeza visitar nossa alma, ajuda-nos a levantar os olhos para o céu, porque é de lá que vem o nosso auxílio. Como proclama o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que esta palavra entre profundamente no seu coração. Repita em silêncio: meu auxílio vem do Senhor. Mais uma vez, meu auxílio vem do Senhor. Agora imagine que Jesus se aproxima de você. Seu olhar é cheio de misericórdia. Não há condenação, não há acusação. Existe apenas amor. Ele conhece sua história inteira, cada acerto, cada queda, cada lágrima, cada oração feita em silêncio. E mesmo conhecendo tudo, Ele continua estendendo a mão para você. Escute, no silêncio do seu coração, como se o próprio Cristo lhe dissesse: não tenha medo, eu caminho com você. Quando suas forças faltarem, eu serei a sua força. Quando você não encontrar respostas, confie na minha providência. Quando o mundo disser que acabou, lembre-se de que eu sou o Deus dos recomeços. Permaneça alguns instantes saboreando essas palavras. São Jorge, ensina-nos a lutar as batalhas certas. Livra-nos de desperdiçar energia com o orgulho. Afasta de nós o desejo de vingança. Liberta-nos da necessidade de ter sempre razão. Concede-nos um coração humilde. Porque a verdadeira vitória não acontece quando derrotamos alguém. Ela acontece quando permitimos que Cristo transforme o nosso coração. Senhor Jesus, faz de nós instrumentos da Tua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver desespero, que levemos esperança. Onde houver escuridão, que levemos a luz da Tua presença. E se hoje existe alguém rezando esta oração sentindo-se completamente sem forças, abraça essa pessoa agora. Que ela perceba, mesmo sem ver, que Tu estás ao seu lado. Que nenhuma lágrima caiu em vão. Que nenhuma oração foi esquecida. Que nenhum sofrimento escapou ao Teu olhar. Tudo está diante de Ti. Tudo será transformado no tempo certo.
porque Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. E nós acreditamos nisso, não porque entendemos todos os Teus planos, mas porque confiamos no Teu amor. Glorioso São Jorge, permanece ao nosso lado nesta caminhada de fé e ajuda-nos a lembrar, todos os dias, que a maior vitória não é vencer uma batalha passageira. A maior vitória é permanecer fiel a Cristo até o fim. Amém. Talvez exista uma preocupação que, neste momento, insiste em voltar à sua mente. Uma conta que precisa ser paga, um trabalho que parece cada dia mais difícil, a procura por um emprego, o medo de não conseguir sustentar a família, a insegurança diante do futuro. Se esse é o seu caso, quero convidar você a fazer algo agora. Não lute contra esses pensamentos. Entregue cada um deles ao Senhor. Imagine que você segura tudo isso em suas mãos. As preocupações, os medos, as incertezas. Agora, pela fé, coloque tudo aos pés da cruz de Cristo. Senhor Jesus, Tu conheces as necessidades de cada filho e de cada filha que reza conosco. Antes mesmo de abrirmos os nossos lábios, Tu já sabes aquilo de que precisamos. Por isso queremos aprender a confiar na Tua providência. Não porque sabemos o que acontecerá amanhã, mas porque sabemos quem caminha conosco. A Tua palavra nos consola quando diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O amanhã terá suas próprias preocupações. Mateus 6, 34. Quantas vezes carregamos um peso que ainda nem chegou? Quantas noites perdemos imaginando dificuldades que talvez nunca aconteçam? Hoje queremos descansar na certeza de que Tu és o nosso pastor, e nada nos faltará daquilo que for necessário para cumprir a Tua vontade. Glorioso São Jorge, Tu que permaneceste fiel em todas as circunstâncias, intercede por aqueles que estão procurando um trabalho, por quem saiu de casa hoje sem saber como resolverá os problemas, por quem trabalha honestamente e enfrenta injustiças, por quem se sente desvalorizado, por quem está cansado, por quem pensa em desistir. Roga por todos aqueles que sustentam suas famílias com esforço e dignidade, que Deus lhes conceda coragem, sabedoria, perseverança, e nunca lhes permita perder a esperança, porque sabemos que toda porta aberta pelo Senhor permanece firme. E quando uma porta se fecha, Deus continua preparando um caminho melhor. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Uma porta se fechou. Um sonho parece ter terminado. Uma oportunidade foi perdida. Mas lembre-se, o nosso Deus é especialista em transformar finais em novos começos. Foi assim com José do Egito. Foi assim com Jó. Foi assim com Pedro. Foi assim com tantos santos da nossa igreja. Eles também enfrentaram dias difíceis, também experimentaram o silêncio, também esperaram, mas permaneceram confiando. E Deus nunca abandonou aqueles que colocaram nele a sua esperança. Agora imagine que você está caminhando por uma estrada. À sua frente existe uma grande neblina. Você não consegue enxergar o final do caminho. Isso provoca insegurança. Mas, de repente, Cristo começa a caminhar à sua frente. Você continua sem ver o destino, mas já não sente medo, porque sabe quem está conduzindo seus passos. É exatamente assim que Deus age. Ele nem sempre mostra todo o caminho, mas nunca deixa de caminhar conosco. São Jorge, ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos os planos do Senhor. Ensina-nos a dar um passo de cada vez, a viver um dia de cada vez, a agradecer pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Abre nossos olhos para enxergar os sinais do amor de Deus, porque mesmo nos dias difíceis, Ele continua sustentando a nossa vida. Senhor, abençoa as mãos de quem trabalha, abençoa quem acorda cedo, quem enfrenta longas jornadas, quem serve com honestidade, quem cuida da família,
quem faz o bem sem esperar reconhecimento. Que nunca falte o pão em nossas mesas, que nunca nos falte a dignidade e, acima de tudo, que jamais nos falte a confiança em Ti. Porque riqueza alguma pode substituir um coração que vive na Tua paz. Neste momento, apresente ao Senhor o nome da empresa onde você trabalha, ou o sonho profissional que guarda no coração. Ou, se estiver desempregado, apresente o desejo de encontrar uma oportunidade. Faça isso em silêncio. Deus escuta até aquilo que nenhuma palavra consegue expressar. Glorioso São Jorge, intercede por nós. Que jamais busquemos caminhos desonestos para resolver nossos problemas. Que nunca coloquemos nossa esperança apenas no dinheiro. Mas que aprendamos a confiar, acima de tudo, na providência do Pai. Porque sabemos que a maior riqueza é viver na graça de Deus. E quem caminha com Cristo nunca caminha sozinho. Amém. Permaneça neste momento de oração, sem pressa. Você já entregou ao Senhor as suas preocupações. Já colocou diante dele a sua família, seu trabalho, seus sonhos. Mas talvez exista uma batalha ainda mais silenciosa, aquela que acontece dentro do seu coração. Existem dores que ninguém consegue enxergar, feridas escondidas atrás de um sorriso, palavras que machucaram profundamente, promessas que nunca foram cumpridas, perdas que deixaram um vazio difícil de explicar. Talvez você tenha aprendido a conviver com essa dor. Talvez até tenha dito para si mesmo que já superou. Mas Deus conhece aquilo que ainda faz o seu coração sofrer. E hoje, sem julgamento, sem condenação, Ele deseja tocar exatamente esse lugar. Imagine novamente que você está naquela pequena igreja. Tudo permanece em silêncio. A luz continua iluminando o altar. Você caminha lentamente. Cada passo parece tirar um peso dos seus ombros. Ao chegar diante da cruz, você já não consegue esconder as lágrimas. Porque diante de Jesus, não precisamos fingir que somos fortes. Podemos simplesmente ser filhos. Filhos que precisam do abraço do Pai. Senhor Jesus, eu te entrego as minhas feridas, aquelas que nasceram na infância, as que surgiram dentro da minha família, as que vieram de pessoas em quem eu confiava, as que ninguém conhece, as que ainda doem quando são lembradas. Coloco tudo diante de ti, porque somente o teu amor é capaz de alcançar lugares onde ninguém mais consegue chegar. Como diz a tua palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mateus 11, 28. Hoje eu aceito esse convite. Quero descansar em ti. Quero permitir que o teu amor cure aquilo que o tempo sozinho nunca conseguiu curar. Glorioso São Jorge, tu que conheceste o sofrimento por amor a Cristo, roga por todos aqueles que estão desanimados, por quem perdeu a esperança, por quem acredita que nunca mais voltará a sorrir. Intercede para que essas pessoas experimentem a consolação que vem do Espírito Santo, porque nenhuma lágrima derramada diante de Deus é inútil. Nenhuma oração feita com sinceridade fica sem resposta. Nenhum coração é tão ferido que Deus não possa restaurar. Talvez exista alguém que precise perdoar. E como isso é difícil, perdoar não significa dizer que o sofrimento não existiu. Também não significa esquecer. Perdoar significa entregar a Deus o direito de fazer justiça. É libertar o próprio coração das correntes do ressentimento. Senhor, se existe alguém que eu ainda não consegui perdoar, ajuda-me. Se existe alguém que precisa do meu perdão, dá-me coragem. E se eu ainda não consegui perdoar a mim mesmo, ensina-me a acolher a tua misericórdia, porque tu és maior do que os meus erros, maior do que o meu passado, maior do que qualquer culpa. Como nos recorda São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,
20. Que promessa maravilhosa! A graça de Deus é sempre maior. Maior que o medo, maior que a culpa, maior que a tristeza, maior que qualquer escuridão. Agora imagine Jesus aproximando-se lentamente. Ele olha para você com ternura. Não diz muitas palavras, apenas coloca a mão sobre o seu coração. E naquele instante, toda a agitação começa a diminuir. O medo perde força. A ansiedade encontra descanso. As lágrimas deixam de ser apenas lágrimas e se tornam uma oração silenciosa. Permaneça alguns instantes vivendo esse encontro. Senhor, que eu nunca permita que as feridas endureçam o meu coração. Que eu nunca deixe de acreditar no amor. Que eu nunca deixe de confiar na Tua presença. Mesmo quando eu não compreender os Teus caminhos. Mesmo quando a resposta demorar. Mesmo quando eu precisar atravessar o vale. Porque sei que Tu caminhas comigo. São Jorge, ensina-nos a conservar um coração firme na fé. Não um coração endurecido pelas dores, mas um coração fortalecido pela esperança. Que cada sofrimento nos aproxime mais de Cristo e que cada vitória nos faça mais humildes, porque tudo vem de Deus. E para Deus queremos entregar toda a nossa vida. Amém. Respire profundamente. Perceba como seu coração está mais leve. Talvez os problemas ainda existam, mas você já não os carrega sozinho. Cristo está caminhando ao seu lado, e isso muda tudo.